Vamos falar sobre birras em público, como lidar com uma birra em público. Por que é tão difícil lidar com uma birra quando é em público? É mais difícil que lidar em casa, quando é em público. Imagina que você está no supermercado com teu filho de 4 ou 5 anos de idade e ele começa a fazer uma birra porque ele quer que você compre aquele doce cheio de corante, cheio de açúcar, que você não vai comprar, que você só dá doce para ele no final de semana. Então, esse dia você não vai comprar. Ele pediu para você o doce, você falou, não, não vou comprar, e aí começou a chorar. Começou a chorar, começou a berrar, começou a se espernar no chão, e aí o que acontece? Automaticamente todo mundo fica olhando para você. Deixa eu ver, cadê a criança mal educada? Deixa eu ver o que está acontecendo com essa criança. Todo mundo começa a olhar para você e para o teu filho. Teu filho cada vez pior. Por que é tão difícil para você lidar com teu filho, com a birra do teu filho quando é em público? Outra situação, pior ainda. Uma situação pior ainda. Imagina que você está dentro do avião. Não tem saída. Moço, aeromoço lá fala que é para botar o cinto de segurança e teu filho não quer. Ele tem 3 anos de idade, ele não quer botar o cinto. Aí é aquela pressão porque tem que botar o cinto, porque o avião vai decolar, tem que botar o cinto, não há escolha. E o menino começa a chorar, a berrar, a berrar, a berrar, a berrar, a berrar e você fica super nervosa. Por quê? Porque na hora todo mundo para te olhar. Ver o que está acontecendo com essa criança. E começa logo os julgamentos das pessoas. Mesmo que em silêncio. Mas as pessoas te julgam. E julgam o teu filho. Que criança mimada. Por que essa mãe não faz alguma coisa? Mandem essa criança calar a boca. Ou então, também tem as outras mães que julgam de outro ponto de vista, que não é contra a criança, mas é contra você. Nossa, que mãe malvada, coitadinho, por que ela não pega no colo? Esse bebê tá chorando. Nossa, coitadinho, ele não quer botar o cinto. De repente você tem toda a pressão do olhar de todas as pessoas sobre você, sobre teu filho tá fazendo aquela birra e você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Por que você não sabe o que fazer? Por que você não tem a mesma autoridade com teu filho em público do que você tem em casa? Por que você tem mais autoridade com teu filho em casa, em privado, na intimidade, do que em público? O que muda em você? O que te faz perder a autoridade e não saber como lidar com teu filho? A tua preocupação com as outras pessoas. O que eles vão achar de mim? O que eles vão achar? Que tipo de mãe eu sou? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O meu filho está incomodando as pessoas, porque o choro da criança incomoda. O choro da criança mexe em lugares profundos dentro da gente. Muita gente se incomoda muito com o choro da criança. E aí você está ali tendo que lidar com teu filho, com todo o desconforto de todo mundo, aquele olhar de cobrança, de peso, de repressão, de pressão. Todo mundo te pressionando, ou você se sente pressionada a ter que fazer aquele menino calar a boca porque está todo mundo incomodado com aquele choro e julgando aquela criança birrenta e esperando algo de você. O que te faz perder a segurança, a confiança de como lidar com teu filho, porque seguramente em casa você sabe lidar, você lida bem, bem melhor em casa. Em público, o que te faz perder a segurança, a confiança em como lidar com teu filho, é o medo ao julgamento, é medo de desagradar as pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão dizer, ou a pressão que você sente das pessoas querendo, porque quer que você faça o teu filho calar a boca. Porque o choro está incomodando as pessoas. Você tem que entender que o choro da criança incomoda profundamente muita gente. Mas isso não é a tua responsabilidade. O que as pessoas sentem em relação ao choro do teu filho, você não tem controle sobre aquilo. O incômodo que elas sentem está falando sobre eles, não sobre teu filho. Vamos falar sobre teu filho, então? Como você deveria lidar com a criança, a birra? Primeiro, você tem que entender que a birra não é um erro. Muitas mães pensam que se o filho faz birra é porque é mal criado. A birra não é malcriação. Você tem que entender isso. Se as pessoas em volta de você estão julgando, achando que é malcriação, problema deles. Se as pessoas em volta de você estão incomodadas com o choro da criança, então elas no próximo avião, na próxima viagem, que comprem uma passagem num avião exclusivo para adultos, que não tenha criança. Porque assim, enquanto a gente conviver com criança, a gente vai ter que conviver com o choro de criança. Se aquele adulto está tão incomodado, então ele que se vire, ele que se ajeite. O adulto não pode virar a tua prioridade. Mas você precisa, sim, contextualizar a teu filho, orientar o teu filho de que ele está gritando, chorando no meio de um avião, no meio de um voo cheio de gente, no meio de um supermercado cheio de pessoas, que esse choro incomoda. Você precisa se trabalhar isso com teu filho. O ponto é que você não pode ficar desesperada
tentando abafar o choro do teu filho para não descontentar as pessoas porque elas estão irritadas com o choro do teu filho. Porque a irritação que elas sentem com o choro de uma criança é problema delas. Foge a você aquilo. Não está no teu controle e não é tua responsabilidade. Entende? Eu que tenho trabalhado muito bem o choro das crianças, não me incomoda de jeito nenhum. Pode estar berrando a criança, só se for um choro de sofrimento, aí sim. Mas se for um choro de birra, não me incomoda de jeito nenhum. Então, você não pode ser responsável pelo desconforto que o choro do teu filho provoca nas pessoas. Se você está dentro de um avião, se você está dentro do supermercado, num lugar público. Isso não significa que você não deva orientar ao teu filho de que esse tipo de escândalo incomoda as pessoas e precisamos procurar um lugar onde ele possa fazer esse escândalo à vontade. Quando eu digo possa fazer o escândalo à vontade, eu não estou dizendo que ele pode quebrar, rasgar, xingar, não. Estou dizendo que ele pode chorar à vontade. Porque a birra não é um problema. A birra não é um erro. Não tem nada de errado com teu filho que está fazendo birra. Não é por falta de educação. Não é por malcriação que a criança faz birra. A criança faz birra porque ela é tomada por uma emoção que ela não consegue gerenciar. Como a criança aprende a gerenciar as suas emoções? Vivendo, passando pelas emoções, entrando em contato, sentindo as emoções. Uma criança não pode aprender a gerenciar suas emoções se você abafa ele quando ele está sendo tomado por uma emoção. Cada birra que teu filho vive é um convite a entrar em contato com suas emoções e desenvolver inteligência emocional. A criança precisa entrar em contato com suas emoções. Você não aprende a lidar com a raiva, com a frustração, com o ciúme, com a inveja, com tristeza. Você não aprende a lidar com as emoções se você não sente elas. Se você é proibido de entrar em contato com suas emoções. Com isso eu não estou dizendo deixa teu filho com raiva chutar tudo no mercado, rasgar tudo, quebrar tudo, ou no avião chutar o banco, o moço que está sentado na frente, porque ele está com raiva, ele precisa entrar em contato com as emoções, então é vivendo a emoção que ele começa a desenvolver a sua inteligência emocional. Não. A criança precisa entrar em contato com a emoção, mas ela precisa ser conduzida também. O que a criança não precisa é que você bloqueie a emoção, que você fale, cale a boca, para de chorar agora, acaba com isso agora, para. Isso é o que ele não precisa. O que ele precisa é orientação, é a tua orientação. Ei, você não pode chutar o banco do menino na frente. Ei, você não pode quebrar as coisas do supermercado. Ele precisa de limites no comportamento. Por quê? Se você reprimir ele de sentir o que ele está sentindo, então ele não vai conseguir aprender a como pode lidar com o que ele está sentindo. Você está reprimindo ele. Se você deixa ele sentir o que está sentindo, mas educa o teu filho, ou seja, você não fala cala a boca, pare de chorar agora, engole o choro, mas você fala, você não pode chutar esse banco, você não pode rasgar as coisas. Então você ensina o teu filho a sentir a emoção, ele pode sentir as emoções, mas você ensina o que não deve fazer quando ele sente essas emoções. Então na experiência, você vai, na vivência ali, na prática, você vai educando o teu filho a tudo aquilo que ele não pode fazer quando ele sente raiva, tudo aquilo que ele não pode fazer quando ele sente tristeza, sei lá, tem criança que fica triste e começa a se arranhar. Você vai educar o teu filho aquilo que não pode ser feito quando ele está sentindo aquela emoção. Então, o teu filho começa a aprender a lidar com essa emoção. Se você reprime a emoção do teu filho, você proíbe ele de se sentir como ele está se sentindo, grita com ele, manda calar a boca, você não pode ficar com raiva, então o teu filho não aprende a lidar com a raiva, ele aprende a reprimir a raiva. Então, as crianças, elas precisam sentir a emoção para poder aprender a lidar com as emoções. Se elas são reprimidas, a criança não aprende a lidar com essa emoção, a criança aprende a reprimir a emoção. Como tudo o que é reprimido, em alguma hora explode, estoura. E quando estourar, a criança não sabe lidar com aquela emoção. Porque até então ela teve que reprimir, aguentar, segurar, engolir o choro. Ela não sabe lidar com a emoção. Então, quando ela estoura, estoura e estoura tudo. Porque ela é tomada por uma emoção que ela não tem ideia de como, o que pode e o que não pode fazer quando ela se sente desse jeito. Então a birra não é um problema, não é um equívoco. A birra não é uma má educação, falta de educação do teu filho. Deixa as pessoas dentro do avião ou no supermercado pensarem o que elas quiserem. Não se responsabilize pelo que as pessoas pensam, porque a maior parte das pessoas está julgando sem ter ideia do que está julgando. Não está na tua pele, nem na pele da criança. E as crianças são muito julgadas por ser criança. A criança que se comporta como criança é julgada por ser criança. Uma criança que comete um erro é julgada por ser criança.
porque todo mundo comete erro, muito mais as crianças. Então, não se responsabilize pelo incômodo, pelo mal-estar das pessoas. Ao mesmo tempo, foque no teu filho, não foque nas pessoas. O que elas vão falar, o que elas vão pensar. Porque quando você está mais preocupada durante uma birra do teu filho, quando você está mais preocupada em não incomodar as pessoas do que em acompanhar o teu filho naquela birra, para ele poder ultrapassar aquela birra, a criança sente, teu filho sente que a tua prioridade são as outras pessoas, não é ele. Por quê? Porque você está mais preocupada em mostrar para as pessoas que você é uma boa mãe que em você ser de fato a mãe que teu filho precisa. Às vezes o teu filho precisa que você seja muito firme e isso não vai agradar os olhos das pessoas. Olha, sinto muito se não agradar as pessoas. Então, concentre no teu filho, seja o porto seguro para o teu filho. Quando a criança está passando por uma birra, ela está sendo tomada por uma emoção. Se você vai ficar tensa, querer reprimir o teu filho, vai ficar preocupada com todo mundo, você vai ficar estressada porque ele está gritando, porque ele está fazendo uma birra, o teu filho vai se estressar muito mais. Você tem que ser o porto seguro. Você tem que ser o exemplo para o teu filho. Você tem que ser o exemplo para o teu filho. Se ele está descontrolado, a última coisa para você fazer é se descontrolar. Então vamos lá, na prática, como você vai lidar? O teu filho começou a fazer uma birra? Tudo bem. Isso aí. Procure levar o teu filho para um canto que incomodar menos pessoas. Isso vai tirar tanta pressão de você. E é um sinal de respeito também. Se tiver um canto mais isolado, onde não tem tanta gente, leve o teu filho para lá, para ele poder fazer a birra lá. Beleza. Se for dentro do avião, você não pode levar o teu filho para nenhum lugar. Então, foque no teu filho. Esqueça das pessoas. Você não vai conseguir gerenciar o mal-estar, o desconforto, a angústia, a frustração, a maldade da mente das pessoas que estão julgando o teu filho, julgando você. Você não vai conseguir gerenciar isso tudo e o teu filho. Então, priorize o teu filho. Concentre nele. Como você vai fazer? Você vai espelhar o que está acontecendo. Filho, você não quer botar o cinto de segurança, mas agora está na hora de botar o cinto de segurança. Não quero, não quero. Você não quer botar o cinto de segurança, mas agora está na hora de botar o cinto de segurança. Você vai acolher como a criança se sente, vai colocar o limite. E teu filho começa a chutar o banco da frente. Não, não, não. Chutar o banco da frente não pode. Então você vai colocar limite. Ou está dentro do supermercado e ele começa a querer puxar as coisas das prateleiras. Não, não. Você não pode puxar as coisas da prateleira. Mas não vai falar para o teu filho, você não pode chorar. Você tem que ficar quieto. Para agora. Não fique louca, estressada, querendo reprimir a criança que está sendo tomada por uma emoção. Ela precisa que você seja o porto seguro. Ela precisa que você seja o adulto estável, capaz de acompanhar a criança que não sabe lidar com a emoção. Ou seja, ela espera que você saiba lidar com suas emoções. Concluindo, é isso. A criança espera que você, adulto, saiba lidar com suas emoções. Que você não se deixe tomar pela emoção, igual acontecendo com ela. Você não faça uma birra junto com a birra do teu filho. Porque também você foi tomado por uma emoção. Ficou nervosa e se deixou tomar por uma emoção. Não, tem que ser o exemplo. Quanto mais tranquila você estiver, mais segurança você vai passar para o teu filho. Quanto mais você acolher o teu filho como ele está se sentindo, mais espaço você vai dar para ele entrar em contato com aquela emoção, sentir aquela emoção. Quanto mais birras o teu filho passar bem vividas, ou seja, não com uma mãe louca gritando e fazendo outra birra junto com ele, mas com uma mãe que está firme e forte, colocando limites, porém sendo amável com seu filho, acolhendo os seus sentimentos. Tudo bem, você pode se sentir assim, você pode estar frustrado, você pode ficar bravo porque não quer botar o cinto de segurança, mas o cinto de segurança é obrigatório, você tem que botar o cinto de segurança. Pode ficar bravo, tá tudo bem. Eu entendo você bravo. Eu entendo que você não gosta de botar o cinto de segurança, mas agora está na hora de botar o cinto de segurança. Então você vai acolher como o teu filho se sente, mas vai afirmar o que ele tem que fazer, o que tem que ser feito. E vai colocar limite naquilo que ele está fazendo que não pode, chutar o banco da frente. Vai colocar limite. Não pode. Com firmeza, com seriedade. Isso não pode. Você está chutando o banco da frente, não pode. Você pode ficar firme e séria e botar um peso ali no que você fala. O que teu filho não precisa é que você fique louca, estressada, gritando com ele, que você agrida ele, que você seja tomada pela emoção. Você pode falar com firmeza sem estar brava. Você não precisa ficar brava para botar um limite firme no teu filho. Entende? Isso faz toda a diferença. Porque teu filho fica com tua firmeza, mas ela não tem que carregar o teu desequilíbrio. Entende? Não tem que carregar a tua bagunça emocional. Ela já está lidando com a bagunça emocional dela, para ainda ter que lidar com uma mãe bagunçada.
Cada vez que teu filho passa por uma birra, com você, sendo um porto seguro, acompanhando ela e educando ela com aquilo que ela está sentindo, você está bravo, você quer tirar o cinto, mas não pode tirar o cinto. Olha, você educa. A criança diz assim, a minha mãe sabe quem eu sou, ela sabe que eu estou brava e ela sabe que eu quero tirar o cinto, mas ela não me deixa tirar o cinto. Ah, então quando eu estou bravo, eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso quebrar a regra, eu não posso sair desfazendo. Olha só, meu filho vai aprendendo a lidar com as emoções. Quando eu estou bravo, eu não posso chutar o banco da frente. Eu posso estar bravo, mas eu não posso chutar o banco da frente. Eu posso estar bravo, mas eu não posso tirar o cinto de segurança. Mas bravo eu posso estar. Então o teu filho vai aprendendo, porque você está deixando ele entrar em contato com essa emoção. Ele vai aprendendo a como se comportar quando ele está bravo. Inteligência emocional. Depois a gente bate palma quando tem um adulto que sabe lidar com suas emoções, que não perde a cabeça. Mas esse adulto que sabe lidar com as suas emoções, ele precisa entrar em contato com as emoções. Então, se você quer que teu filho desenvolva inteligência emocional, que ele saiba lidar com suas emoções, não reprima, acompanhe. Não faça um escândalo, pelo amor de Deus. Talvez você pode ir aprendendo junto com teu filho.